Luiz Marinho. Isso, a gente já vai encerrando, caminhando para o final da nossa entrevista. O pré-candidato do PT, Luiz Marinho, participou conosco aqui. Obrigado mais uma vez, pré-candidato. Abraço. Eu que agradeço os ouvintes, agradeço a todos vocês. Lembrar ao Vila que ele foi condenado na ação que o Haddad moveu contra ele. Mentira, o senhor mente, é mentira, o senhor é mentiroso. Mentiroso é você. Mentiroso não aqui fui você. Condenado coisa alguma, fui inocentado com seu amigo presidiário, ganhei aqui também, ganhei do mentira. Se tem alguém que mente no microfone da Jovem Pan, chama-se senhor Vila. Eu pego o advogado, pego a ação, o senhor não sabe ler, acerte as concordâncias verbais, o senhor mente. É possível que eu erre nas concordâncias verbais, mas eu tenho um comportamento ético que não permite falar de mentir. O senhor está se tem alguém que mente aqui, senhor Vila, eu duvido, eu quero que o senhor traga a prova, mostra que eu mostrarei aqui. O senhor é mentiroso como Lula e seus amigos corruptos. Mentiroso é você. Quem tem amigo chefe do Petrolão. Quem tem amigo corrupto é você. Não você tenho medo de vocês. Você que vive tomando transformar o Brasil em Venezuela e não transformaram porque nós, patriotas, fomos às ruas. Que patriota? Não fala besteira. Nossa bandeira é verde e amarela e não a vermelha de vocês. Olha a patriotice do desemprego, olha a patriotice da entrega que o Brasil está fazendo. Graças a Deus, pela ação dos advogados competentes que tenho e pela justiça. Quem vive tomando vinho com os corruptos não sou eu, não. Ganhei todas. Mentiroso. Mentiroso é você. Mentiroso, sim. Mentiroso é você. Mentiroso é o senhor. Qual mentira? Todos criminosos. Qual é a mentira que eu contei? Qual a mentira que eu contei? Qual a mentira que eu contei? Ganhei também agora uma liminar de um ex-ministro do STJ. Estou aqui em defesa do povo e da moralidade republicana e não de criminosos do PT. Você está em defesa, em nome da verdade, ponto final no Jornal da Manhã. Freixo foi um professor no ensino médio, uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito apreço, muito afeto. Eu costumo brincar com ele que eu não seria tão crítica se ele não tivesse sido meu professor de história. E digo mais, né, que ele era um gato antigamente e agora ele tá sem cabelo. Antigamente é ótimo. Tenho certeza que ele tá rindo nesse momento. Mas, sim, eu respeito demais a decisão do Marcelo. Ele é uma pessoa próxima à família, uma pessoa que a gente tem caminhado ao lado e não importa o partido que ele esteja, eu sigo ao lado por todo o respeito, carinho e trajetória que eu tenho com o Marcelo. São as questões levantadas a respeito de Cuba, em relação às contradições do processo político revolucionário. Várias são as perguntas sobre Cuba, no sentido de entender como é o socialismo cubano, né? O que significa o socialismo na América Latina, o que significa ser socialista hoje, o que significa uma revolução socialista nas condições de Cuba. Várias são as questões relacionadas à compreensão e do significado histórico da Revolução Cubana. Uma questão que não pode ser tratada quando se fala de Cuba é em relação aos embargos econômicos promovidos pelos Estados Unidos que visam ainda isolar a ilha, o que provoca efeitos bastante significativos, diria até devastadores, sobre a economia cubana, e efeitos esses que se tornaram ainda mais agudos após o fim da antiga União Soviética, que de fato fez com que Cuba tivesse que promover mudanças bastante significativas na sua economia a partir dos anos 90.
levantamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo aponta sobrepreço na compra de alimentos para a merenda escolar. A apuração do TCE concluiu também que o governo Geraldo Alckmin não obedece à lei que determina a aquisição de produtos da agricultura familiar e não tem controle sobre esse tipo de compra. Fiscais do Tribunal de Contas do Estado chegaram a visitar escolas para conferir o tipo de merenda e em que quantidade ela é servida aos estudantes. A conclusão foi que o governo Alckmin não está cumprindo a lei federal criada para garantir alimentação mais saudável nas escolas. De acordo com a regra do dinheiro repassado pela União do Fundo Nacional de Educação, o FNDE, pelo menos 30% devem ser usados para comprar itens de pequenos produtores. O TCE diz que isso não acontece e que não dá para saber nem qual o tamanho da fatia, porque o governo não tem controle sobre o processo. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, foi denunciado hoje pelo Ministério Público de São Paulo. Os procuradores suspeitam que ele teria recebido mais de 10 milhões de reais não declarados nas campanhas eleitorais de 2010 e 2014. A denúncia contra o ex-governador e outras 9 pessoas é por falsidade ideológica, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E a empreiteira Odebrecht seria a responsável por transferir o dinheiro para a campanha de Alckmin por meio de doleiros. Geraldo Alckmin negou qualquer irregularidade e afirmou que o inquérito do Ministério Público não tem suporte nos fatos. Quem foi o governador que aproveitou o ano eleitoral para entregar estações de metrô de São Paulo ainda em fase de testes e com operações restritas? Empenhado numa maratona de inaugurações, Alckmin entregou nos últimos momentos 10 novas estações de trem e metrô, mais do que as 9 que construiu durante os 6 anos anteriores. Na pressa, veio obra sem terminar. A estação Moema foi inaugurada ontem sem as portas na plataforma. Ele sim. Quem é apontado como favorecido com 10 milhões de reais em Caixa 2 em campanhas para o governo paulista em 2010 e 2014? Especificamente no caso do Geraldo Alckmin, em 2010, eu fui procurado pelo meu executivo em São Paulo, Carlos Armando, com uma demanda de uma pessoa que trabalhava dentro da construtora, aliás, um acionista da construtora Luiz Araújo, que era muito amigo do governador Geraldo Alckmin, e que nós deveríamos nos preparar para fazer uma doação de campanha de 2 milhões de reais. E fez os pagamentos sob o codinome Belém, no valor de 2 milhões de reais para essa campanha do governador Geraldo Alckmin em 2010. Ele sim. Quem teve a candidatura ameaçada por causa de denúncias de corrupção e desvio de dinheiro público? Denúncias de corrupção e esquemas de desvios de recursos públicos ameaçam a candidatura de Geraldo Alckmin à presidência. A gestão do ex-governador de São Paulo é alvo de acusações em diferentes setores: transportes, infraestrutura e educação, por exemplo. Ele sim. Quem, em mais de 12 anos de governo, nunca entregou uma obra no prazo e deixou de cumprir promessas feitas ao eleitor? Tenho ouvido sempre essa questão de atraso de obra. Realmente tivemos algumas. Ele sim. Quem teve o seu governo marcado por desvio do dinheiro, que era para a merenda escolar das crianças? A denúncia é um desdobramento da Operação Alba Branca de janeiro de 2016, que desmontou a chamada máfia da merenda, um esquema de superfaturamento de preços e de desvios de recursos públicos em contratos entre a COAF e o governo de São Paulo e várias prefeituras do estado no fornecimento de merenda nas escolas. Ele sim. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime